Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do NovaCast, o podcast da Nova Castelo. Hoje o nosso tema vai ser sobre a importância da educação infantil no desenvolvimento da criança. E para isso eu trouxe a nossa convidada, a Rosana, que ela é virtóloga e psicanalista, para ajudar a gente a conversar melhor sobre esse assunto. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Estou muito lisonjeada aqui pelo convite, muito feliz, né, de comparecer aqui, de participar, de poder trazer, contribuir, né, com algum conhecimento. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. De que forma as experiências da primeira infância podem moldar o cérebro e impactar aprendizagens futuras da criança, Rosana? É um assunto bem bacana, né, a gente falar isso, porque é importante mesmo. A criança é aquilo que a maioria das pessoas já ouviram falar, né? Nasceu ali, bebezinho, tem uma simbiose, ele vem com aquela simbiose com a mãe ali, né? Então, assim, e nesse movimento dele de 0 ano até 6 meses, ele não conhece o que é o próprio corpo, onde termina ele e começa a mãe, né? Então, esse processo de já começar a levar para a escola é meio que o antigo, né? Que Freud brincava lá, o seio mau e o seio bom, né? Que o seio mau era quando a mãe se afastava da criança e deixava a criança um tempo sozinho chorando no berço. Hoje, a gente tem ali a escola, né? A gente pode fazer isso com a escola, já está levando na escola, já vai a criança começando a ter esse afastamento da mãe, né? Ele já vai para um lugar onde ele começa a entender, ó, minha mãe não está aqui o tempo todo, então, né, ele vai amadurecendo isto no psiquismo, na mente da criança já, né? Então, é uma coisa bem bacana já para os pais saberem ficar mais tranquilos, né? Muitas vezes fica com medo, eu vou colocar meu bebê novinho, mas se a escola for bem estruturada, com bons profissionais, professores amorosos, né? Estão ali dedicados e tal, não tem assim grandes problemas na formação do psiquismo da criança, né? Até vai ajudar a essa desconexão, né? Que é a natureza, conforme a criança vai crescendo, pegando mais idade, é a função mesmo isso tem que acontecer, né? Então, essa primeira experiência da criança dentro da escola, ela serve realmente para ajudar a criança a ter um desenvolvimento a mais do que ficar só no seio da família? Sim, com certeza, porque ali no seio da família, o cérebro da gente já vem com aquela, né, com aquela informação lá, genética até, né, de quando a gente era meio que primatas ainda, né, de que a gente precisa do bando para sobreviver, né? Então, assim, o primeiro bando que a criança conhece é o pai e a mãe. Mas ela ir para a escola é um novo ambiente. Ela vai aprender já a lidar com outras pessoas, né? A sentir a sociedade, a se sentir pertencente ali a um grupo, a um local, né? Onde ela está ali aprendendo a socializar, aprendendo a interagir, quais são as linguagens ali, né? Sociais, né? O que pode, o que não pode, vai ajudando ele a se ambientar, a desconectar, como eu já falei, já desconectou do pai e da mãe, mas como lida com o outro, né? A criança é muito, depois que sai desse período dela romper esse cordão simbiótico, ela, 2 anos e pouco, ela é muito egocêntrica. E ali o pertencer à escola, o ter que dividir o brinquedinho, né? A professora não é só dela, né? Em casa, a mãe ou o pai é só dele, ou no máximo tem um irmão. Mas a escola ali, o professor é de vários coleguinhas, não é só dele. O brinquedo, o local, a comida, ele tem que aprender a compartilhar. E isso faz parte dele aprender mais tarde, a hora que ele vai conviver, vai trabalhar. Vai ter que aprender a conviver com o outro, né, no serviço, como lidar com o outro. Então, assim, e perdendo esse egocentrismo é bem bacana já. Na escola já começa a trabalhar isso daí.
Você falou da questão da criança ela ser muito egocêntrica na fase dos 2 anos. Mas existe uma idade ideal para a criança começar a frequentar a escola? Olha, eu acho que não tem, assim, nada muito específico assim, olhando pelo lado que a gente estuda, né, da psique humana, não tem, assim, muito específico uma idade. Ai, não tem que ser com tal a partir de tal idade ele tem a capacidade. Não, na realidade, o cérebro está se formando, né? Ele nasce ali com um monte de conexões neurais, é como uma árvore toda aberta, aonde cada aprendizagem vai conectando, vai fechando o circuito, onde é uma aprendizagem, vai formando um complexo de conhecimento. Então, assim, o convívio, assim, não tem uma idade, porque a criança está ali, ela está absorvendo tudo. Então, ela está na escola, ela vai absorver várias coisas ali daquele ambiente, vários convívios. Lógico que vai ter muita importância a escola, o que trabalha, o que a escola oferece, para ir tendo essa, como se diz, essa incentivo, né, dessa, vamos dizer assim, dessa floração neural, né? Então, assim, vai depender da escola também, lógico, né? Do professor, a parte pedagógica, né? Porque hoje a gente sabe que acho que desde o berçário já tem trabalho pedagógico, já tem, né? A criança lá, bebezinha, já tem que trabalhar, aprender como se diz, a meleca, né? As As texturas. texturas. E tem uma questão bem interessante, assim, né, da meleca, que é interessante ali da parte fálica genital, né, onde a criança começa a controlar os esfíncteres, né? Então, naquela fase ali, é a fase do cocô, né, o controle do cocô. E é interessante que ela, por isso que daí em diante a criança precisa tanto dessa fase da meleca e das texturas, né? Porque eu brincar com a massinha de modelar, com aquela os slimes hoje, ou tem um monte de meleca hoje, né? Essa daí justamente tem a ver com essa parte do cocô, do controle, né? É bem interessante. Nessa fase tá ligada. E é uma fase muito importante para a criança, onde ela começa a entender o autocontrole. Entendeu? Ela começa a se sentir. Primeira vez que ela se sente autônoma, porque ela já controla alguma coisa na vida dela, que é os esfínteres. Então, é super bacaninha. Então, uma escola é muito importante, a escola que dá essa liberdade e que tem deixar ali a criança se sujar, melecar e tudo mais. Lá na Nova Castelo, a gente sempre costuma dizer que, principalmente as crianças dentro do berçário, a gente criou um berçário para ser o ambiente onde as crianças podem experienciar tudo aquilo que a mãe e o pai têm medo de deixar a criança experienciar dentro de casa. Então, é justamente isso, de fazer a meleca, de pegar aquele monte de Passar no cabelo. beterraba, de vários tipos de alimento, de esfregar no corpo, esfrega no cabelo, mas é assim que eles vão começando, até mesmo a parte da questão de introdução alimentar. Então, eles vão conhecendo as texturas do mundo, eles vão conhecendo o mundo através de um ambiente seguro, que é o nosso berçário, né? Então, você também acha que investir na educação infantil de qualidade, ela é importante para o futuro de uma sociedade? Ah, com certeza. A mais importante começa daí, a educação num contexto geral, né? Porque uma escola que trabalha direitinho, que dá um suporte, que tem esse viés, que quer trazer o melhor para a criança, para o desenvolvimento, tem realmente na psique da pessoa, tem coisas que eu trabalho muito com a questão das fases, cada fase ela exige uma necessidade, né? Tipo assim, cada ser humano dentro de uma faixa etária, ele já vem com necessidades. Então, na educação infantil são necessidades. Essa coisa da meleca, da sujeira, do gatinhar, do brincar, do conviver, as texturas da comida, a liberdade. Às vezes o pai não tem tempo, fica preocupado com a sujeira.
não deixa ficar comendo com a mão, tacar no chão, passar na cabeça, né? E o pai fala, ai, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, assim, é bem bacana, porque isso, cada faixa de idade da pessoa vem com uma necessidade. Então, é importante essa brincadeira, esse permitir, o comer, como você falou, o comer, já morder coisas, aquilo já vai também, não só neurologicamente, tudo no nosso corpo funciona primeiro na mente, né? Primeiro a gente pensa, e o nosso cérebro nós temos milhões de neurônios pelo corpo todo, então, assim, estar estimulando a morder alguma coisa rígido estimula também a nascer os dentes, né? E, às vezes, o pai e a mãe, ele vai engasgar, ele vai isso, ele vai aquilo, né? Fica com medo, ou é prático, ou não quer sujeira. Então, a escola é bom nisso, né? Passa para a escola. A escola, ela foi feita e foi pensada para isso, né? Para a gente conseguir estimular a necessidade da criança que, muitas vezes, dentro de casa, muito por conta disso, por conta da rotina corrida, por conta do trabalho. Os pais, eles não conseguem dar essa atenção para a criança e suprir essa necessidade que a criança tem. Então, às vezes, aquela necessidade da infância em si, que a gente tinha muito antigamente, que era o correr na rua. Hoje em dia, as crianças não têm mais. Fazer as melecas não era massinha, era andar no barro. Descalço. Então, mexer com elementos da natureza. Hoje em dia, eu falo muito pela minha filha. Eu moro em prédio, eu moro em condomínio. Então, é muito difícil ela ter um acesso a elementos da natureza. Então, sempre que a gente pode, eu tento levar ela num parque, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o meu coração muito tranquilo de saber que dentro da escola ela vai ter esse contato e ela vai ter essa vivência. Não, e para o cérebro humano, essas vivências de textura, contato, justamente para ele ir entendendo o mundo, né? Porque pensa, a criança, ela estava dentro do útero, o mundo era o útero, né? Aí ela nasce, e aí tem um mundo até ela, e quando ela é muito pequena, ela não entende aquele mundo. O mundo é aquilo que está na vista dela, né? E aí você tem uma vida, trabalha fora, tranca num apartamento, piso frio, liso. Aí depois a criança você vai pôr, aí até o sapato que ela vai pôr, ela tem agonia. Às vezes tem criança que chora, né? Porque ela não conhece as texturas. Então é muito importante para a formação neurológica, para entender até a parte emocional, né? Ela vai ter o gostou ou não gostou. O nosso cérebro, ele é formado, tudo dentro do nosso cérebro é formado entre prazer e desprazer. O que é que o cérebro sentiu que é prazeroso e o que é desprazeroso? Mas o desprazer de pisar numa coisa mais áspera, mais dura, que sentiu que machucou, importante para o cérebro. Para ele saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer. Para a formação da personalidade mais tarde, isso é importante. Como é que a pessoa vai saber do que gosta? Eu não gosto de andar descalço, mas também nunca andou, né? Ou eu gosto muito de andar descalço, mas só andou em piso frio, né? Então é complicado e vai trazer esse compõe, né? Tudo compõe. E quando a gente fala muito de escola, a gente está falando de um contexto que muitas vezes é a primeira sociedade que a criança está inserida, né? Ela saiu ali do bercinho da mãe, do pai, da avó, do vô, para ser inserida numa sociedade com várias crianças com várias criações, crianças de todos os jeitos e todos os tipos. E nesse aspecto, a gente precisa tomar muito cuidado com as questões dos valores que a gente passa também para as nossas crianças, né? Sim. Porque nem tudo que é feito dentro da minha casa, por exemplo, pode ser que aconteça dentro da casa de fulano ou de ciclano. Então, como que a gente poderia trabalhar essa questão dos valores da sociedade comum e da sociedade dentro de casa com as crianças, mesmo elas sendo muito pequenas? Isso é uma questão bem interessante. As pessoas não têm trabalhado muito isso, né? Que aqui, como eu gosto de falar, eu sou virtóloga, eu gosto de basear nas virtudes, né? Tudo muito baseado em virtudes,
né? O que é bom para a formação do ego, né? Um ego forte, um ego saudável, não é um ego que recebe tudo pronto e só elogio, e você é lindo, você é maravilhoso, e você é bonitinho, e o mundo é cor-de-rosa, né? Um ego forte se faz também tendo regras, o pode, o não pode. Então, a escola também ela tem regra, ela tem horário, então isso é bacana. Mas os pais têm que fazer a parte deles, porque às vezes a escola está fazendo tudo isso. Tem regra, tem horário, tem tudo certinho. Mas chega na casa da pessoa, lá não tem regra, não tem horário para comer, não tem horário para nada. A criança está chorando, ela não quer ir para a escola, ela não quer pôr roupa, ela não quer, sei lá, de preferência, ela não quer pôr uniforme, de preferência, quer ir pelada. O pai fala, tá bom, tadinho, vou levar pelado. Né? O que construiu ali para ele? Eu faço o que eu quero, não tem não. O meu pai e minha mãe, que é o ponto principal, o referencial para mim de como eu vou me comportar no mundo, como eu vou me relacionar, é um referencial, é o pai e a mãe. Por mais que a escola tenha todo uma influência, traga toda uma informação, o referencial é o pai e a mãe, né? E aí esse pai e mãe tá dizendo o quê? Os outros vão te impor regra, você não precisa. Então esse ego não vai ser um ego forte. Ele vai ser um ego fraco, por incrível que pareça, porque aí ele assim, o primeiro não que ele tomar na vida, a primeira vez que ele for contrariado, a primeira coisa que acontecer de ruim, ou que ele tiver que assumir uma responsabilidade de se cuidar, de chegar na hora, de assumir um compromisso, pôr uma... Ele não sabe, porque nunca foi dado para ele isso. O pai fez isso, não, filho, tá bom, vai chorar. Não, não precisa ir para a escola, ou vai na escola do jeito que quiser. Não é assim. O receber um não, o ser frustrado, às vezes, constrói um ego forte. Hoje também o pessoal está criando muitas crianças assim, educação positiva. Sim, gente, não é para bater em criança, né? Mas também tem que falar não. Tem que existir regra, tem que existir um não. Precisa disso. Tem uma diferença da educação positiva para a educação permissiva, né? É. E, às vezes, a gente acaba se perdendo muito nessa questão. Talvez, muito por conta da falta de tempo ou da falta de conhecimento, a gente não consegue saber como lidar com as situações emocionais da criança. Então, a fase dos 2 anos, que é quando eles estão começando ali a entender o seu ego e tudo mais, é uma fase mais difícil, que é a fase que eles começam a se jogar no chão, é a fase que eles começam a precisar mais da rotina, precisar um pouco mais de firmeza dos pais. A gente percebe que os pais eles ficam com medo, eles ficam acuados de não saber lidar com aquela situação, né? Os pais têm que entender que para o psiquismo humano, muitas vezes, não ter regra não significa que a mente da criança vai entender que o pai o ama. Porque o pai fala assim, se eu falar não, se eu der bronca, se eu for duro, meu filho vai achar que eu não gosto dele, né? Eu vou ser um vilão, eu vou ser mal, né? O meu filho, vou perder o amor do meu filho, né? Então, ele desmonta nisso daí e acaba sendo muito permissivo. Mas eles têm que entender que o psiquismo humano não é assim que funciona. Às vezes, a regra, a criança se sente mais amada do que quando você fala sim para tudo. Porque quando você fala sim para tudo, então tá tudo bem, então ele nem olha para mim. É como, às vezes, né, a gente, lá na escola, né, quando eu estava estudando, o professor falou esse termo. Pode prestar atenção, o pai e a mãe têm dois filhos. Um é super estudioso, só tira nota 10. E o outro tirou uma nota inferior lá da média. O que tirou nota 10, o pai vai lá e fala para ele, parabéns, muito bom, você é ótimo, estou feliz, você é maravilhoso, você é muito inteligente. Não gastou 5 minutos. O que tirou nota ruim, porque você não podia fazer isso, como assim? Ficou meia hora falando na cabeça da criança. Aí você pensa assim, o meu filho não vai gostar do pai. Mas aquele que recebeu bronca teve mais atenção do pai do que aquele que recebeu parabéns.
Então, o pai não tem que ter medo de ser firme. Porque o cérebro humano, ele não calcula a bronca e o ai, faz tudo. Ele calcula a consequência. Aquele que fez tudo do jeito que quis, qual foi a consequência? Depois, no mundo lá fora, o que foi que a mente dele entendeu? Não deu legal, não foi bom, aconteceu algumas outras coisas que não foram positivas para ele. Aí ele vai entender, tá vendo? Meu pai não gosta de mim, porque ele não se incomoda se tá certo, se eu vou sofrer lá fora, se o que ele... O cérebro, é o inconsciente que calcula desse jeito. Não é assim, não é uma coisa consciente. Não, eu vou pensar o seguinte, porque meu pai fez isso. Não é consciente, meu pai fez isso, eu vou agir. Não, é inconsciente, a criança sente. O ser humano sente quando você é importante para ele. Não adianta você deixar a pessoa fazer... faz aí o que você quiser. Você não se sente amado do que a pessoa olhar para você, não sei, não gostei, ou quando não, pelo amor de Deus, isso não tá bom, isso não tá certo. A pessoa te viu e ela vai te falar, não tá bom, não tá certo por isso, porque vai acontecer isso, vai ter tal consequência. Você se sente visto e amado, mesmo quando você está tomando uma bronca, porque você percebe que essa bronca é para o seu bem também. O inconsciente fala, não, pera lá, mas é para lá na frente evitar algum problema, né? Então, isso aí é uma coisa que assim, eu gostaria de enfatizar até para os pais, pelo amor de Deus, deem regra. É importante para a formação do ego da pessoa, tá? É regra, mas não é uma regra... não é diminuindo a criança, não é uma crítica destruindo a autoestima. Você é burro, você está errado, ou você faz tudo errado. Não, gente. Olha, filho, não faça isso, não faça aquilo, porque vai ter tal consequência. Se a criança é muito nova para entender a explicação, simplesmente é um não, firme e pronto. Porque ele ainda não está na fase... por que não? Se ele for numa idadezinha que começa o porquê, por que não? Porque eu sou seu pai, sou responsável por você e eu sei o que é bom para você. E é não, porque eu sei o que é bom para você. Hoje em dia, na área da educação, a gente tem ouvido falar muito da questão do socioemocional. E eu acho que o socioemocional ele vem muito de encontro com isso, para ajudar também os pais a fortalecer esse vínculo da assertividade, mas, ao mesmo tempo, ajudar a criança a lidar com as emoções dela. Porque, a partir do momento que a gente fala não para uma criança, que a gente frustra a criança e ela não sabe lidar com aquela emoção, vai gerar uma birra, vai gerar um tumulto dentro de casa. E aí, às vezes, é onde o pai não tem o seu socioemocional muito bem trabalhado e não consegue lidar com as emoções da criança. Então... Como que a gente poderia trabalhar esses vínculos sociais desde cedo e essas emoções para ajudar no comportamento e no aprendizado da criança? Em primeiro lugar, aí existe a primeira confusão do pai, né? A criança está dando birra, o que é a primeira coisa que acontece com o pai? Ele se descompensa, ele fica irritado. Você não controla uma criança se você está irritado. Se você se irritou, o cérebro da criança... a gente já nasce com esse dom. O cérebro dela já nasceu para ler microexpressões faciais. Se você está descompensado, a criança já falou, eu já ganhei a briga. E ele vai permanecer ali fazendo uma birra por mais tempo, porque ele já percebeu no seu rosto que você já está descompensado, que você está irritado. E aí ele vai continuar na birra para você ceder. Então, assim, em primeiro lugar, o pai tem que se autorregular. Falar, isto não é comigo, isto não como se diz, não é de propósito, né? A criança está fazendo uma coisa de propósito, ela ainda não sabe lidar com aquela emoção de frustração, ela não sabe o que é frustração, o que é sentir frustrado, né? Porque aí ela vai crescendo que, primeiras emoções de felicidade, ai que lindinho, ai que bonitinho, eu te amo, é sempre aquela coisa. Aí ele começa convivendo na escola, mesmo com os amiguinhos, a receber o não do amiguinho, que ele não vai compartilhar o brinquedo, não vai, né? Aí ele começa a sentir as frustrações. Chega em casa, ele vai ficando maiorzinho, ele vai entender que ele quer uma coisa e o pai achou, não quer, não pode.
uma coisa que realmente não pode. Mas ele não vai entender que não pode. É importante a criança passar pela frustração. Faz parte do desenvolvimento psicológico emocional, né? Então, assim, o pai fica achando que, em primeiro lugar, se concentra, se acalma, respira fundo, conta até 200 mil, né? Antes de conversar com a criança, não pode estar lá com o cara... Às vezes não precisa estar com a cara super brava. Outra coisa, tem pai que vê a criança fazendo birra, acha a coisa mais fofa do mundo, fica apaixonado, ai, que bonitinho. Não vai poder dar bronca com um arzinho de riso de cano de boca que a criança percebe. Entende? Tem que conseguir respirar fundo, dar risada primeiro no banheiro, depois você volta sério, com uma cara brava, e fala não, e dá orientação. Mas o frustrar é muito importante. Não forma também um ego forte. A criança não passou por frustração. Ela não vai lidar com a frustração da vida, não vai lidar com o trabalho. Filha, criança birrenta, que esperneia. Então, assim, regra, saber dizer não, não ter medo de frustrar o filho. Tem que passar por frustração, constrói ego, constrói personalidade. É o que eu falo, cada faixa etária tem as necessidades. Cada emoção faz parte de algumas necessidades humanas. E a pessoa tem que fazer, tem que passar. Se não passar, vai ficar com buracos na formação da personalidade. E aí vai ter, futuramente, um ego fraco, uma pessoa com pouca capacidade de ir no trabalho, de lidar bem. Hoje em dia, né, que a gente fala, a gente está num mundo onde a informação está tão fácil, né? Você vai aí na IA, então o conhecimento, gente, já não é mais tão importante, que o conhecimento está aí. Agora, o que vai ser importante é a autorregulação emocional, é o autoconhecimento, se acalmar, saber lidar com enfrentamento, com frustração, com responsabilidade, com horário, com outro ser humano. Como vai lidar com outro ser humano? Se está todo descompensado, né? Então, isso é o mais importante agora. Pensando muito nisso, nós da Escola Nova Castelo fizemos uma parceria com a Rosana e no começo do próximo ano nós faremos uma formação para pais, justamente para isso, para ajudar os pais a ensinar eles a lidar com as questões socioemocionais dos pais primeiro, para depois a gente conseguir lidar com as questões socioemocionais das nossas crianças. Porque é muito disso, né, Rô? É a questão da parceria. A escola sozinha, ela não vai conseguir fazer milagre. O pai sozinho, ele também vai ter muita dificuldade. A partir do momento em que escola e família dão as mãos e falam a mesma linguagem, a gente consegue ter um trabalho muito mais eficaz com a criança. Então, vai ser uma parceria muito legal, muito bacana para o próximo ano. Foi um bate-papo incrível. Nosso tempinho está acabando. Mas eu queria deixar aqui o meu muito obrigada por compartilhar tantos conhecimentos aqui com a gente. E, para finalizar, eu queria saber se você queria deixar alguma mensagem para os pais que estão nessa fase de descoberta, às vezes até de insegurança, de coloco meu filho na escola, não coloco, a escola é boa, não é. Então, eu acho assim, para os pais, né? Não fiquem com essa insegurança, né? Coloca a criança na escola. Às vezes a criança... as atuais gerações são, como se diz assim, todo o estudo da mente humana é muito novo, né? E agora, então, a virtuologia, que estuda, trabalha a neuroplasticidade usando as 33 virtudes que foram encontradas em comum em 5.000 religiões, né? Então, a gente trabalha com a neuroplasticidade, com as virtudes. Porque a gente foi feito testes e viu que desenvolve o lobo frontal quando a pessoa está trabalhando o perdão, amor ao próximo, humildade, aceitação, individuação. Bom, são 33, não vou comentar todas. Então, pais, primeiro, olha, o que essa escola está oferecendo, assim, eles estão saindo na frente, é uma coisa que já está começando a entrar aí, já tem pessoas já buscando
investir nisso em outras escolas, elas vão estar saindo na frente de trazer a virtuologia para as escolas, uma parceria, né, com a escola, com os pais. Então, tragam, façam, porque não tem como um pai, ser ser humano nessa vida, né? Se você está confuso, você não sabe quem você é, você não conhece suas emoções, você não sabe lidar com as suas frustrações, com as suas emoções. Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo fala de ansiedade. Estou ansioso, é burnout, é não sei o quê. Mas por quê? Porque não sabe lidar com as próprias emoções, né? Como aqui na virtuologia a gente fala, o orgulho é o pai de todas as neuroses, né? Então, a pessoa que o orgulho ele sai do senso comum. O orgulho é a necessidade do tronco cerebral de ter importância para o grupo, para, assim, ter a sensação de sobrevivência. Então, os pais entendam isso. Pega na mão dessa escola, venham. Porque, olha, gente, é muito importante vocês aprenderem a trabalhar a emoção de vocês para ensinar o seu filho e para estar centrado para as demandas que uma criança precisa na faixa de desenvolvimento, na descoberta, no conhecimento dele, né? Então, você que está nos assistindo, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, o que achou do nosso programa, tragam pautas para os próximos vídeos. Entre lá no nosso Instagram, traremos bastante conteúdo para vocês. Queria agradecer a Rosana pela participação. E é isso, pessoal. Um beijo.